E aí, pessoal, tranquilo? Então, antes de a gente começar a pôr a mão na massa e realmente programar dentro da disciplina de dispositivos móveis, a gente vai ver um pouquinho aí sobre algumas categorias da computação, né? Computação pervasiva, computação móvel, computação ubíqua, o que é cada uma e aonde que está inserida a nossa disciplina e o que a gente vai trabalhar, tá ok? Então, eu vou trabalhando aí com os slides, tá? E vou explicando em cima deles aí, tá ok? Vamos lá, então. Então, continuando aí, começando aqui com a computação pervasiva, tá? Então, eu deixei aqui um conceito para vocês aí do que é a computação pervasiva, né? Então, capacidade ou tendência a propagar-se, infiltrar-se, difundir-se total ou inteiramente através de vários meios, canais, sistemas e tecnologias. Basicamente, lá, você ter um dispositivo que consiga ficar praticamente invisível para o usuário, tá? Então, a pessoa vai estar utilizando lá um objeto sem saber que dentro dele tem um computador fazendo algum tipo de processamento, se comunicando com outros objetos dentro do meio onde ele está inserido. Quando a gente fala de computação pervasiva, a gente fala também bastante sobre você ter muitos computadores operando para um usuário, justamente porque você pode ter vários objetos dentro da tua casa, dentro do teu escritório, e cada objeto tem um computador. Então, você tem vários computadores operando, né, fornecendo informações um para o outro aí, melhorando a vida do usuário ou do próprio computador. Tá? Então, você tem vários computadores trabalhando em prol de um usuário. Basicamente, na computação pervasiva, o que a gente tem lá? Então, você tem a parte de hardware e a de software, misturada com o material nativo do objeto onde você está inserindo a computação pervasiva. Tá ok? Então, você vai ter toda a parte da computação misturada com o material do objeto que você quer estar modificando, que você quer incluir a computação dentro dele. Que tipo de exemplo a gente poderia dar aí para computação pervasiva, né? Que tipo de objeto que seria isso aqui? Tá, então, vocês podem imaginar aí, por exemplo, uma cafeteira, né? Onde você consegue programar nela um determinado dia e hora para que ela inicie o processo de fazer o café automaticamente para você. A gente já tem cafeteiras assim, né, no mercado, onde o usuário vai lá e programa, né, agenda uma data e uma hora para que ela comece a trabalhar. Isso daí não é exatamente a computação pervasiva, tá? Então, o que seria trabalhar dessa forma com a computação pervasiva? Seria, por exemplo, você pegar essa cafeteira e, digamos assim, o usuário ele vai tomar café. Então, ele vai lá, liga a cafeteira e quando a cafeteira é ligada e ela começa a passar o café, ela vai armazenando as informações de data, de hora, de dia da semana que o usuário foi lá e fez o café. E ela vai armazenando essas informações dia a dia e formando uma espécie de inteligência para ela. Até chegar ao ponto onde a cafeteira sozinha se agenda. Então, ela percebe que hoje é dia tal, horário tal, então o meu usuário ele tem uma probabilidade alta de vir tomar café. Então, eu vou começar a ligar para passar o café para o usuário. Tá? Então, ela sozinha consegue fazer isso daí. Só que, claro, que com base nessa inteligência também pode ocorrer em situações onde, por exemplo, a cafeteira iniciou, fez o café, mas ela ficou aguardando e o usuário não acordou, não veio pegar o café. Então, ela pode marcar na memória dela que naquele dia, naquela hora, o usuário não veio tomar café. E assim ela vai montando uma estrutura de inteligência dela de forma que ela consiga, sem necessidade de uma intervenção do usuário, consiga fazer o café para essa pessoa. E a gente também tem a questão da comunicação, né? Se você for ver aquela questão ali dos muitos computadores, você pode ligar, por exemplo, o despertador do usuário com a cafeteira. Então, o usuário pode, por exemplo, programar o despertador e daí o despertador, ele notifica a cafeteira de que está agendado um despertar lá para determinado dia e horário. E daí a cafeteira faz todo o trabalho sozinha a partir das notificações que o despertador manda para ela. Tá? Então, essa que é a ideia da computação pervasiva. É você ter dispositivos se comunicando para melhorar a vida do usuário e capturando informações também desse usuário, do ambiente, através de sensores, para montar uma inteligência própria para aquele objeto que até então não tinha essa capacidade, tá ok? Então, seguindo aqui, na computação pervasiva a gente fala muito de computadores embarcados, tá? Que são esses computadores que são quase invisíveis dentro de objetos. Então, eles estão lá fazendo o seu processamento, capturando informações, tá? Então eles são embarcados em um determinado objeto.
Esses computadores eles obtêm informações do ambiente para uso próprio ou do usuário, tá? Ou ambos. Então ele consegue capturar informações e, por exemplo, a cafeteira ela poderia pegar qual que é a temperatura do ambiente para deixar qual seria a temperatura ideal de café para o usuário, por exemplo. Ter a capacidade de detectar outros dispositivos e ser inteligente, que seria essa comunicação aí do relógio despertador com a cafeteira. E na computação pervasiva a gente fala também bastante da mobilidade do embarcamento, tá? Então a mobilidade aqui na computação pervasiva ela é baixa e o embarcamento é alto. Por que a mobilidade é baixa? Você não vai sair com uma cafeteira embaixo do braço e vou no mercado, vou levar a minha cafeteira, vou levar o meu relógio despertador, tá? Então os dispositivos pervasivos, eles são fixos, tá? Então, eles não têm mobilidade. E quando tem, ela é bem restrita. Então, por isso que a mobilidade aqui na computação pervasiva ela é bem baixa. Em contrapartida, o embarcamento é bastante alto. Então, dificilmente você vai apontar para um dispositivo pervasivo e ter uma ideia do tipo, isso aqui que está aparecendo é o computador, tá? Então, dificilmente você vai conseguir apontar para o dedo e dizer aonde realmente está o computador, onde que está os sensores e toda a parte de processamento ali dentro, tá ok? Então, o embarcamento é bastante alto na computação pervasiva. Seguindo, agora falando da computação móvel, alguns pontos importantes aí que vocês devem levar em consideração quando a gente fala de computação móvel é o tamanho de tela, a questão da bateria, que é bastante influenciada pelo hardware, pelo software e pelos protocolos que você utiliza para comunicação, a questão de memória, que é bastante reduzida, processamento, a questão de comunicação, né, as redes sem fio, e dos sensores que você tem disponíveis para estar utilizando durante o desenvolvimento aí dentro da computação móvel. Essa disciplina que a gente vai trabalhar, né, de desenvolvimento para dispositivos móveis, ela está dentro aí da computação móvel, tá? Mas vocês podem, com base no que vocês vão estar vendo aí durante a disciplina, vir para computação pervasiva ou ir para computação ubíqua, tá? Então depende muito do que você vai desenvolver. Mas no geral aí é computação móvel que a gente vai estar trabalhando. O que está dentro da computação móvel, né? Que tipos de dispositivos? Então a gente tem aí os notebooks, os celulares, tá? Em específicos aí smartphones, tablets, leitores de e-books e tudo mais que seja móvel e seja conectado a alguma rede e tenha processamentos e sensores, tá ok? Alguns pontos aí que vocês devem levar em consideração na hora de estar fazendo o desenvolvimento aí dentro da computação móvel, tá? Principalmente no que diz respeito à parte de design. Então, vocês já viram na disciplina de HC algumas diretrizes aí para trabalhar com interfaces para desktop, interfaces para web, tá? Na computação móvel, a gente não tem diretrizes tão específicas para a questão da interface, tá? A gente, na verdade, tem adaptações do desktop e adaptações do web para o meio móvel. O que a gente tem mais específico aqui da computação móvel mesmo é a questão da interação, tá? Então, a gente tem algumas diretrizes específicas que devem ser lembradas quando a gente vai projetar uma determinada aplicação e no que diz respeito à interação do usuário com essa aplicação. Duas dessas principais diretrizes que eu coloquei aqui é a questão do design para uma só mão e o design de polegar, tá? Então, você tem que lembrar aí que quando você vai projetar um aplicativo, a tua aplicação ela tem que conseguir ser utilizada através de uma mão só, tá? Imaginando que o teu usuário ele vai estar com a outra mão ocupada, então ele tem que conseguir manipular a tua aplicação utilizando só uma mão. E a questão do design de polegar, que é você colocar as funcionalidades principais da tua aplicação alcançáveis através do polegar do usuário, tá? Imaginando exatamente por conta do design para uma só mão, que ele vai ter que estar trabalhando aí na tua aplicação ali com o polegar, né? Então, você tem que projetar a tua aplicação de uma forma que as principais funções fiquem acessíveis ao alcance do polegar, tá? Então, por exemplo, você não vai lá fazer uma aplicação para música, onde você coloca os botões para avançar, pausar, iniciar uma música numa posição da tela onde o usuário não consegue alcançar com o polegar.
Porque daí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que desocupar a outra mão, vai ter que segurar o dispositivo, vai ter que trabalhar com as duas mãos aí para conseguir fazer o que ele precisa, tá? Então não é essa a ideia. E uma outra preocupação que a gente tem também em relação ao design são em relação à questão dos testes, tá? A gente vai trabalhar com emuladores na disciplina, mas assim, quando vocês forem desenvolver uma aplicação que você vai comercializar ela de fato, sempre façam os testes da questão da interface, da interação, num dispositivo físico, tá? Num dispositivo real, porque aí você tem uma noção mais precisa da experiência do usuário, o que ele vai estar sentindo ao estar utilizando a tua aplicação, tá? O emulador ele não fica tão legal esse sentimento, então torna o trabalho um pouquinho mais difícil, tá? Então sempre lembre, se possível, né? Daí você vai estar trabalhando com testes físicos. Em relação à questão da computação móvel aqui, da mobilidade e do embarcamento, né? Então, na computação móvel a mobilidade é alta e o embarcamento é baixo, né? Justamente porque os dispositivos você consegue carregar para onde você quiser, tá? Então, smartphones, notebooks, tablets, então eles têm uma mobilidade bastante alta. E o embarcamento é baixo, justamente porque eles não ficam fixos a lugar nenhum e você consegue enxergar esses dispositivos, você consegue enxergar que ele está fazendo processamento, que ele está fazendo comunicação com rede sem fio. Então você consegue, como usuário, ver isso daí, tá? Então por isso o embarcamento dele é baixo e a mobilidade é alta. E por último a gente tem a computação ubíqua, ou também chamada de Ubicomp, que ela faz o que? Ela une os conceitos, né, o que tem de melhor da computação pervasiva com o que tem de melhor da computação móvel, que é o que? A mobilidade e o grau de embarcamento. Então, a computação ubíqua, a gente tem dispositivos onde a mobilidade é bastante alta e o grau de embarcamento também é bastante alto. Que exemplo de dispositivo a gente poderia colocar aí como um dispositivo ubíquo? Hoje a gente está começando a ter aí, né, os smartwatches. Eles acabam entrando também como computação vestível, mas por que eles entram como computação ubíqua? O smartwatch ele tem uma mobilidade bastante alta, tá? Então você consegue ir para onde você quiser com ele, tá? Ele tem a bateria dele. Uma característica da computação ubíqua também é a comunicação com milhões de computadores, tá? Então lá na computação pervasiva a gente tinha muitos computadores para um usuário. Na ubíqua a gente tem milhões de computadores para um usuário, tá? Então através do smartwatch ele consegue se conectar à internet e se conectar a milhões de computadores de forma que ele consiga informações do usuário ou transmitir informações do usuário para outras aplicações que também possam estar utilizando a rede. E o grau de embarcamento é alto porque esse dispositivo normalmente ele vai estar fixo em algum lugar, mas ao mesmo tempo se movendo com o usuário. O smartwatch lá ele vai estar preso no teu braço, né? Então o usuário ele vai estar sabendo ali, é um relógio, o usuário já sabe como utilizar aquela interface, ele tem a questão da mobilidade, então a computação ubíqua ela preza bastante por isso daí, tá? Então a mobilidade alta e o embarcamento alto, que é você, assim como dei o exemplo da cafeteira ali, né, na computação pervasiva, o usuário conseguir utilizar o dispositivo sem precisar reaprender a interface dele. Então, que nem lá na cafeteira, o usuário já sabia como ligar uma cafeteira. Basicamente, o que você fez foi colocar um computador ali dentro, de forma a melhorar ela. No smartwatch, você tem um relógio, todo mundo já conhece um relógio. Então, basicamente, você está colocando um computador ali dentro, que permite se comunicar com milhões de computadores e melhorar a vida do usuário. Mas o usuário já sabe como interagir com um relógio. E a questão do embarcamento, né, por ser fixo e por essa questão da interface já conhecida. Na computação ubíqua também a gente tem alguns princípios, né? Então, em relação à diversidade, que diz aí pra gente que você tem vários dispositivos ubíquos e assim como lá na computação pervasiva, né, esses dispositivos eles têm que se comunicarem entre si. Então, eles têm que ter um protocolo comum aí para permitir essa comunicação. Eles têm que ser inteligentes, tá? Então, eles têm que conseguir informações do usuário ou do ambiente onde eles estão inseridos como ubíquo. A questão da descentralização, onde cada dispositivo desempenha uma tarefa específica. Então, na computação ubíqua, você não tem um dispositivo que faz tarefas de outros dispositivos. Então, por exemplo, o nosso smartwatch, ele pode até ter ali um sensor para pegar a localização, mas ele não vai operar como um GPS, até porque ele não foi criado para trabalhar dessa forma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transmitir essa
o posicionamento para um outro dispositivo que realmente pode operar como GPS, com uma tela melhor, com uma visualização melhor para o usuário. Tá? Então ele vai transmitir informações para um outro dispositivo, mas ele mesmo não vai operar como aquele dispositivo. Então na computação ubíqua, cada dispositivo tem uma tarefa específica ao qual ele foi proposto. E a questão da conectividade, que na computação ubíqua, assim como na computação móvel, você tem que sempre lembrar da questão de permitir a mobilidade entre redes heterogêneas. Isso de forma transparente. Então, você tem que permitir que o teu usuário saia, por exemplo, de um Wi-Fi, vá para um 3G, para um 4G, se possível, vá para uma conexão via satélite. Isso de forma transparente, sem que ele perceba que ele está fazendo isso daí. Tá ok? Então, essa aí é a nossa computação ubíqua. E essa é a nossa primeira aula aí de desenvolvimento para dispositivos móveis. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.